Meu nome é Lia Kunzler, eu sou psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental e atuo na Clínica Mental Health em Brasília. Hoje eu abordarei o assunto estima e confiança. E para isso eu vou iniciar falando sobre a Mafalda do cartunista Quino. Ela ensina como ficar deprimido. Então ela diz, para ficar deprimido é só ficar bem parado, olhar para o chão, respirar o mínimo possível e só pensar em coisas negativas. E ela garante que a depressão toma conta de nós. Mas também ela sugere como então sair da depressão. Então fazer atividade física, circular essa energia, respirar ampla e confortavelmente, olhar para frente, literal e metaforicamente, e escolher e controlar o que se pensa. E ela dizia, é uma árdua, porém interessante tarefa. E aí a tomada de decisão, né? Eu posso ficar no estilo dicas de depressão da Mafalda ou no estilo superar a depressão também da Mafalda. E com isso, então, eu observei também nos meus atendimentos em consultório, lá eu tenho uma prateleira no consultório, independente do problema que o paciente me trazia, depressão, ansiedade, raiva, medo, culpa, vergonha, o que quer que fosse, eu sempre fiz atividade, porque essa foi sempre é uma grande preocupação minha, em estimular as pessoas a melhorarem o que elas pensam sobre elas mesmas e sobre as pessoas com as quais elas se relacionam. E aí, para isso, eu dizia, digamos que ali naquela prateleira, né, tenham as peças mais valiosas e aqui seja uma loja. O que tu escreverias num cartaz como tuas qualidades pessoais e como tuas atitudes e conquistas? E aí com muita frequência as pessoas me diziam, eu não consigo pensar numa qualidade pessoal, eu não consigo pensar em nada que eu faça direito, ou que eu não deveria estar fazendo melhor, ou que eu não deveria ter feito. Então o nosso trabalho na TCC também é este, né, na terapia cognitivo-comportamental, onde estima realmente é admiração, é respeito, é valor. Então são todas as frases com o verbo ser ou ter. Já confiança tem relação com o quê? Com algo bem feito, com cumprir uma tarefa, com competência. Então isso é o que? Fazer. E aí para isso eu sempre ilustro com um abacate, onde o que acontece? Né? Na terapia cognitivo-comportamental, a crença intermediária, que é a massa do abacate, são as coisas que nós fazemos. Então, lembrem quando eu perguntei o que tu valorizas que tu fazes? A pessoa não consegue encontrar por quê. Ela só está vendo o que ela faz, que ela não deveria ter feito melhor, ou já deveria ter feito antes, deveria ter feito diferente, então ela não consegue ver isso. Então, o meu trabalho vai ser ajudá-la a ver o quê? Identificar e valorizar o que ela tem conseguido fazer, vibrar com isso, gostar da sensação boa de ter conseguido atingir um objetivo. E junto com isso, então, como eu falei, né, muitas pessoas vão pensar o quê? Só nos seus defeitos, que é o caroço, que é a crença nuclear para TCC. Então, eu sou um fracasso, eu sou uma fraude, eu não tenho valor, eu sou inferior, eu sou desequilibrada, né? E aí Christine Padesky, num artigo onde ela diz, vamos reestruturar essas crenças nucleares, como é que se faz? Então, se eu não quero me acreditar como um fracasso, desequilibrada e não ter valor, eu vou reestruturar esse pensamento. Peraí, eu sou dedicada, eu sou esforçada, eu tenho princípios, eu tenho valores e está ligado com o que a gente faz. Então, quanto mais eu reforço essa crença sobre mim, com as minhas qualidades pessoais, mais eu valorizo também, eu melhoro as minhas atitudes. E aí em tudo, só que o que pode acontecer? Quando eu tenho uma dificuldade numa relação interpessoal, seja dentro da minha família, seja no meu trabalho, eu vou entender também que as pessoas terão os seus defeitos, farão as coisas que elas não deveriam estar fazendo daquele jeito, os defeitos que é a crença nuclear, e eu vou entender que realmente faz parte, só que eu tenho a escolha, lá como a Mafalda já em 1964 já falou, né? Então, eu posso ficar só olhando os defeitos da pessoa ou as suas qualidades, e eu posso só olhar o que ela faz que eu não gosto, ou posso valorizar o que ela realmente faz, né? Que eu admiro, que eu gosto.
E aí o que que acontece? Tem uma paciente minha, uns anos atrás, a sogra dela tinha uma habilidade de criticá-la. E aí ela começou a fazer esse raciocínio do cofre, né? Que o cofre é o quê? Valorizar qualidades pessoais lá no aplicativo, né? E valorizar as conquistas. Então, para todos os meus pacientes, eu dou um cofre, realmente eu entrego um cofre que ele pode até não usar. A maior parte, sim, usa. Coloca as moedinhas, né? Que dependendo do valor do esforço, vai ser uma moeda de um valor menor ou maior. Mas mesmo que não use, vai estar ali, vai estar lembrando, né? E ela, o que que ela fazia então? Antes ela xingava a sogra ou ficava muito triste, chorava. E aí depois ela passou assim, quando a sogra falava, ela entendia que ela estava falando, isso era o jeito da sogra, só que a cada coisa que a sogra criticava, ela se imaginava colocando uma moeda no cofrinho dela, né? Ela imaginava como se fosse a cabeça dela, lembrando que a sogra também tinha qualidades pessoais e também tinha atitudes e comportamentos que ela admirava, inclusive a forma que ela tinha educado o filho, né, o marido da minha paciente. Então esse exercício é muito importante e realmente é uma escolha. Algumas pessoas me dizem, puxa, mas se eu fizer isso, eu acho que eu vou me sentir melhor que os outros, eu vou me achar. Não, isso é uma conversa da gente com a gente mesma, não é para sair se achando melhor do que os outros. Então, como eu falei, né, tem aqui o cofre, aqui é o abacate. No meu trabalho, na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com acromegalia, que é uma doença crônica. Os pacientes muitas vezes recebem o apelido de Shrek antes de receber o diagnóstico da doença, porque é um aumento de hormônio de crescimento. Em adultos não tem mais como crescer em altura, né? Então ficam com as feições grosseiras. E aí o paciente chegava como? Assustado, deprimido, ansioso. E o nosso trabalho foi o quê? Vamos valorizar, sim, qualidades pessoais, atitudes bacanas, o próprio esforço no tratamento, ir para a terapia, fazer o tratamento, seguir as orientações, devagarinho fazer atividade física, porque é muita dor que eles sentem em alguns momentos. Então vai valorizando isso. E aí é o mesmo Shrek, digamos assim, é o mesmo paciente que chega triste, mal, e aí com o trabalho ele fica feliz e ainda se relaciona com pessoas, está alegre, está abraçando. E aí a etapa 6 da técnica, nesse caso específico, que tem duas perguntas, que são: o que eu diria para uma amiga minha pensar e fazer nesse momento? Eu não diria para ela, fica só olhando os teus defeitos e as coisas que tu fazes que tu não te agradas. Eu diria o quê? Puxa, vamos valorizar as tuas qualidades pessoais e tudo que tu tens te esforçado. E é vibrar com isso. Eu precisaria ter estudado, sei lá, 5 horas, mas eu estudei 1 hora. Bacana conseguir estudar 1 hora. Sintam, façam isso e sintam a diferença, né? Pensar saudável e realmente sentir a diferença. Então são as sugestões para melhora de estima e de confiança. Estima tanto a minha por mim mesma quanto pelas outras pessoas, e a mesma coisa a confiança, as atitudes, a valorização como um todo para a melhora, essa é a tomada de decisão para a melhora da qualidade de vida.